As Três Idades da Vida Interior, tomo 1, primeira parte, páginas 110 a 113. Se é indiscutível que o patriotismo exige heroísmo quando a pátria está em perigo, é igualmente certo que a perfeição cristã pressupõe a heroicidade das virtudes, pelo menos em preparatione animi, na preparação do espírito, no sentido de que o cristão deve estar disposto, com a ajuda de Deus, a sofrer o martírio, caso se veja diante da escolha entre renegar sua fé ou morrer por ela. Isso é de fato uma necessidade absoluta para a salvação e, com maior razão, é um requisito para a perfeição. Em outras palavras, o cristão, se for fiel às suas obrigações diárias, pode e deve confiar que Nosso Senhor lhe concederá, nas circunstâncias difíceis, a ajuda proporcionada à gravidade do dever. No Evangelho está escrito: quem é fiel nas coisas pequenas também o será nas grandes. Lucas 16:10. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus 10:8. Não vos preocupeis com como vos defendereis ou com o que direis, pois o Espírito Santo vos ensinará no momento certo o que deveis falar. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Da mesma forma, devemos amar nossos inimigos e correr em seu auxílio, caso estejam em grave necessidade. Também ensina Santo Tomás que os dons do Espírito Santo são necessários para nos dispor a receber com prontidão e docilidade as especiais inspirações do próprio Espírito Divino, principalmente quando as virtudes adquiridas, e mesmo as infusas, não são suficientes, ou seja, em circunstâncias mais difíceis. Se, segundo estes princípios, o cristão é obrigado a sofrer o martírio antes de renegar sua fé ou colocá-la em dúvida, o que diremos do sacerdote que tem a responsabilidade sobre as almas? Este, mesmo correndo risco de vida, deve administrar os sacramentos àqueles de seus subordinados que se encontrem em grave necessidade. Deve, por exemplo, ir ouvir a confissão dos doentes de peste. Com maior razão, o bispo está obrigado, em certas circunstâncias, a dar a vida por seu rebanho. No entanto, possuir a heroicidade das virtudes in preparatione animi, na preparação do espírito, no sentido que acabamos de explicar, não significa possuir as virtudes em grau heróico. Para que a heroicidade das virtudes seja comprovada, segundo a explicação de Bento XIV, são necessárias 4 condições. O objeto da virtude deve ser árduo ou difícil, algo além das capacidades comuns dos homens. 2. Seus atos devem ser realizados de forma rápida e fácil. 3. Deve haver uma certa alegria em oferecer esse sacrifício ao Senhor. 4. Os atos devem ser realizados com frequência, sempre que a ocasião se apresentar. Então, a perfeição cristã requer essa heroicidade nas virtudes? Segundo a doutrina de São João da Cruz, como veremos no próximo capítulo, essa perfeição exige a purificação passiva dos sentidos e do espírito, a qual faz desaparecer os defeitos tanto dos iniciantes quanto dos mais avançados na vida espiritual. Nessas purificações ou provas interiores, não é incomum que a alma tenha que enfrentar heroicamente tentações contra a castidade e a paciência, e posteriormente contra a fé, a esperança e a caridade. Portanto, parece certo, sob essa perspectiva, que a perfeição cristã exige, de certa forma, a heroicidade das virtudes, que devem continuar a se desenvolver progressivamente. Parece ser esse o pensamento de Santo Tomás ao descrever as virtudes purgatoria, virtudes purificadoras, e as virtudes purgati animi, virtudes do espírito purificado. Ambas são extremamente elevadas e de modo algum inferiores ao que Bento XIV chama de virtudes heróicas. De fato, é certo que a caridade cristã, que visa nos tornar semelhantes a Cristo crucificado, deve, por essa mesma razão, aspirar a tal heroicidade. Isso é uma consequência do que foi dito anteriormente. Se o cristão deve possuir a heroicidade das virtudes in praeparatione animi, na preparação do espírito, e estar pronto, com a ajuda de Deus, a sofrer o martírio antes de renegar sua fé, esse ato heróico não está além daquilo a que a caridade é ordenada, ou seja, o amor a Deus sobre todas as coisas. Esse amor, por sua própria natureza, coloca Deus acima da vida corporal e, portanto, deve estar disposto ao sacrifício dessa vida, quando, em determinadas circunstâncias, isso for exigido. A mesma conclusão pode ser extraída da enumeração dos graus de caridade dada por São Bernardo e explicada por São João da Cruz. Noite Escura, capítulos 19 e 20. O amor de Deus faz operar incansavelmente e suportar as provações sem desfalecer.
Isso é o que nos demonstram, sobretudo, os sofrimentos interiores e exteriores que os servos de Deus suportam, tanto no processo de sua purificação pessoal, quanto no trabalho pela salvação das almas, seguindo o exemplo do Salvador. Notas explicativas. 1. São João da Cruz, místico e teólogo carmelita espanhol do século XVI, autor de obras como A Noite Escura da Alma, que tratam das etapas da purificação espiritual e da união com Deus. Ele fala da purificação passiva como um processo de purificação que a alma experimenta, guiada diretamente por Deus. 2. Virtudes puris purgatoria e virtudes do espírito purificado, conceitos que se referem às virtudes que, através do sofrimento e da purificação, aperfeiçoam a alma e a preparam para alcançar níveis mais elevados de santidade. 3. Bento XIV, Papa entre 1740 e 1758, ele detalhou os critérios para o reconhecimento de virtudes heróicas fundamentais no processo de canonização de santos. 4. São Bernardo de Claraval, importante teólogo e místico do século II, famoso por seus escritos sobre a caridade e a vida espiritual. Sua teologia influenciou muitos autores místicos posteriores, incluindo São João da Cruz. 5. Amor Dei facit operare indesinenter et sustinere infatigabiliter. Frase em latim que significa: o amor de Deus faz operar incessantemente e suportar sem se fatigar, destacando a força que o amor divino concede aos cristãos para enfrentarem as dificuldades. Poder-se-ia objetar que, se esta doutrina fosse verdadeira, um número muito maior de cristãos alcançaria a heroicidade, pois o fim ao qual a caridade é ordenada deveria ser normalmente obtido. No entanto, é um fato que os heróis são muito poucos. Respondemos a isso dizendo que é igualmente raro alguém se manter toda a vida em estado de graça. Ainda assim, a graça santificante, por sua própria natureza, está ordenada à vida eterna e, portanto, destinada a durar para sempre, sem jamais ser destruída pelo pecado mortal. Porém, recebemos este tesouro preciosíssimo em um vaso frágil, e a sensualidade e o orgulho podem nos fazer perdê-lo. Quantas são as almas que quase vivem apenas da sensibilidade e muito pouco da razão? No entanto, a alma humana é, por natureza, racional e imortal, e a graça deveria fazê-la viver uma vida verdadeiramente divina, pois é isso que o estado de graça normalmente exige. Da mesma forma, a caridade, que reside em todo cristão, sendo o germe da vida eterna, tende, por sua própria natureza, à heroicidade, e, se as circunstâncias o exigirem, ao sacrifício da vida presente para permanecer fiel a Deus. 1. Graça santificante. Na teologia cristã, a graça santificante é o dom sobrenatural concedido por Deus, que confere à alma a vida divina e a capacidade de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Ela é considerada essencial para a salvação e está associada à permanência em estado de amizade com Deus. 2. Semen gloria. Germe da glória, expressão em latim que significa semente da glória. Refere-se à caridade como um princípio que, plantado na alma, conduz ao desenvolvimento da vida eterna. 3. Vaso frágil, metáfora que remete à fragilidade da condição humana, mesmo diante dos dons sobrenaturais como a graça. A expressão está presente em textos bíblicos, como em 2 Coríntios 4:7, que destaca como o ser humano, apesar de frágil, carrega dentro de si um tesouro divino. 4. Estado de graça, condição espiritual em que a alma está livre do pecado mortal em amizade com Deus, permitindo-lhe viver segundo a caridade e a fé. O que o amor à pátria exige em determinadas circunstâncias, o amor a Deus e às almas impõe com muito mais razão. Voltando à santidade elevada, esta se manifesta sobretudo na conexão e harmonia entre as mais diversas virtudes. Um indivíduo pode ser inclinado por natureza à fortaleza, mas não à mansidão. Outro, ao contrário. A natureza humana tende, de certo modo, a se inclinar para uma só virtude, necessitando ser completada pelas diferentes virtudes, sob a direção da sabedoria e da prudência. A santidade elevada é, dessa forma, a união eminente de todas as virtudes adquiridas e infusas, até mesmo as mais diversas, que só Deus é capaz de fundir na alma. É a união de uma grande fortaleza com a mansidão mais perfeita, de um ardente amor pela verdade e justiça com uma grande misericórdia para com os que se desviaram. Isso pressupõe uma íntima união com Deus, pois aquilo que no reino da natureza está dividido é unificado no reino de Deus e, sobretudo, em Deus mesmo.
Por essa razão, a santidade é uma belíssima imagem da união das perfeições divinas, até mesmo as mais diversas, da infinita justiça com a infinita misericórdia, na sublimidade da divindade, ou seja, da vida íntima de Deus. Assim, os mártires cristãos revelam ao mesmo tempo grande fortaleza nos tormentos e ainda maior mansidão ao rezarem por seus algozes, pois estão marcados pela imagem de Jesus crucificado. Notas explicativas. 1. Virtudes adquiridas e infusas. As virtudes são aquelas que o ser humano desenvolve pelo esforço pessoal e prática constante. As virtudes infusas são dons sobrenaturais, concedidos por Deus, como a fé, esperança e caridade, que orientam o homem para o bem. 2. Fortaleza e mansidão. Aqui, fortaleza refere-se à capacidade de suportar o sofrimento e enfrentar desafios com coragem, enquanto mansidão significa a capacidade de ser gentil e paciente, mesmo diante da adversidade. A união de ambas é vista como uma expressão de santidade plena. 3. Justiça e misericórdia. A justiça divina exige que o bem seja recompensado e o mal punido, enquanto a misericórdia perdoa e oferece compaixão. A santidade reflete a união perfeita desses dois atributos aparentemente opostos em Deus. 4. Mártires cristãos. Aqueles que, na história do cristianismo, sofreram e morreram por sua fé. O exemplo citado mostra como os mártires, ao mesmo tempo que suportavam a tortura com coragem, também demonstravam compaixão e perdão aos seus algozes, à semelhança de Jesus Cristo na cruz. A plena perfeição cristã e as purificações passivas. Vimos que a perfeição cristã consiste especificamente na caridade, que nos une a Deus e ao próximo em Deus mais do que qualquer outra virtude. Resta-nos agora expor como ela também envolve os atos das demais virtudes e dos 7 dons do Espírito Santo. Quais são esses atos das outras virtudes que a perfeição requer? A perfeição exige necessariamente os atos das virtudes que são obrigatórios e que devem ser inspirados, vivificados e transformados em atos meritórios pela caridade. Por isso, os atos de fé, esperança, religião, a oração, a participação na Santa Missa e a Sagrada Comunhão pertencem à essência da perfeição cristã. É certo que a perfeição cristã requer, essencialmente, também os atos de prudência, justiça, fortaleza, paciência, temperança, mansidão e humildade, ao menos os atos das virtudes que são exigidos como preceito. E veremos que o supremo mandamento do amor nos obriga a crescer constantemente nessas virtudes, assim como na caridade. Notas explicativas. Caridade refere-se ao amor desinteressado por Deus e pelo próximo, considerado a virtude central no cristianismo. Virtudes de preceito são aquelas que não são opcionais, mas obrigatórias para os cristãos, como a fé, a esperança e a caridade. 7 dons do Espírito Santo. Segundo a teologia cristã, são dons concedidos pelo Espírito Santo que ajudam os fiéis a seguir a vontade de Deus. Esses dons são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Aqui está a tradução do texto religioso em espanhol antigo, adaptada para uma linguagem contemporânea, mas mantendo o estilo formal e solene. Por outro lado, aquilo que pertence à perfeição apenas de forma acidental é a prática dos 3 conselhos evangélicos: pobreza, castidade e obediência. Essas 3 virtudes são meios extremamente úteis para alcançar a perfeição com mais facilidade e rapidez, mas não são indispensáveis. É possível alcançar a santidade no matrimônio, como fez a beata Ana Maria Taide, assim como também conservando a propriedade e o uso livre dos bens deste mundo. No entanto, é certo que não se pode prescindir do espírito dos conselhos, nem deixar que o coração se apegue a esses bens terrenos. Como diz São Paulo, usar destas coisas como se delas não se usasse. Os 3 conselhos evangélicos nos convidam a renunciar a certas coisas lícitas que, embora não sejam contrárias à caridade, impedem de certa forma a sua plena atividade e desenvolvimento. Embora a prática efetiva desses conselhos não seja necessária para alcançar a perfeição, é necessário ao menos possuir o espírito de desapego que eles implicam, a fim de unir-se cada vez mais a Deus. Notas explicativas. 3 conselhos evangélicos. Refere-se aos votos de pobreza, castidade e obediência, tradicionalmente seguidos em comunidades religiosas. Esses conselhos são vistos como um caminho mais direto para a santidade, mas não obrigatórios para todos. Beata Ana Maria Taika, uma leiga beatificada pela Igreja Católica que alcançou a santidade em sua vida matrimonial e familiar.
Usar destas coisas como se delas não se usasse. Expressão de São Paulo, que aconselha os cristãos a viver no mundo sem se apegar aos bens materiais. É evidente, a partir do que foi dito anteriormente sobre o organismo espiritual das virtudes e dos dons, que a plena perfeição da vida cristã exige todas as virtudes infusas relacionadas à caridade, bem como as virtudes morais adquiridas, que oferecem uma facilidade externa para realizar atos sobrenaturais, removendo os obstáculos. Ela também requer os 7 dons, que, como vimos, estão ligados à caridade e, consequentemente, progridem com ela, alcançando um nível correspondente a essa virtude. Lembremos-nos, além disso, de que normalmente a caridade dos feitos vai ser mais elevada e mais intensa que a dos iniciantes e daqueles que estão progredindo, embora possa ocorrer, de maneira excepcional, que um principiante, dotado de grande generosidade, possua uma caridade mais elevada do que certo ou tal perfeito. Algo semelhante ocorre nas coisas naturais, com pequenos prodígios. Devemos julgar as diferentes fases da vida espiritual pelas características que elas possuem ordinariamente, e não por um caso excepcional. Normalmente, o adulto possui mais vigor que a criança, e o mesmo acontece na ordem espiritual. Por isso, podemos entender que a perfeição é uma plenitude que inclui o exercício de todas as virtudes e dons. Ninguém pode ser perfeito sem ter, graças ao dom de inteligência, uma certa compreensão dos mistérios da fé, nem sem possuir o dom de sabedoria em um grau correspondente à caridade. Esse dom, no entanto, pode aparecer em certos santos de maneira claramente contemplativa, enquanto em outros é mais voltado para a ação, o apostolado e as obras de misericórdia, como em São Vicente de Paulo, que continuamente via nos pobres os membros sofredores de Nosso Senhor. A caridade é o laço de união nessa plenitude de virtudes e dons, conforme a expressão de São Paulo, vinculum perfectionis, o vínculo da perfeição. Tudo é como um feixe bem atado que se oferece à glória de Deus. Portanto, é necessário concluir com Santo Tomás que a perfeição consiste especialmente na caridade e principalmente no amor a Deus, embora também exija necessariamente as outras virtudes e os 7 dons. Assim como o corpo humano faz parte da essência do homem, é a alma racional que constitui a parte principal, distinguindo o homem do animal. Da mesma forma, é evidente que o estado de graça e a caridade dos principiantes não são suficientes para constituir a perfeição propriamente dita, a qual exclui o pecado mortal. É necessário progredir na caridade para alcançar a maturidade espiritual dos perfeitos. Para alcançar esse estado de perfeição, é indispensável a abnegação, grande docilidade ao Espírito Santo, por meio do exercício dos 7 dons, e o abraço generoso das cruzes ou purificações, que devem, em nossas almas, fazer morrer o egoísmo e o amor próprio. Isso garantirá definitivamente o primado do amor a Deus e uma caridade cada vez mais expansiva e comunicativa. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As 3 Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.